Então, bom dia, pessoal. Essa é a 15ª aula, né, da disciplina de Física 3 da UFRJ, período 2021/1, tá? É a 15ª aula. Tá? Então, deixa eu só corrigir isso aqui logo. E, claro, hoje é dia de setembro. Beleza? Então, o que eu pretendo cobrir hoje é uma continuação da lei de Ohm, só que na sua versão vetorial, tá? Então isso aqui eu estou vendo também que um pouquinho impreciso, né? Isso aqui a gente já viu na aula passada. Então vamos puxar isso aqui. É isso que a gente pretende, são os tópicos que a gente pretende ver hoje, né? Cobrir hoje. Desculpe por esse confusãozinho aqui. Mas a gente vai dar sequência ao que começou a ver na aula passada, no final, que foi em particular a lei de Ohm, na sua versão escalar, V igual a RI, que vocês estão bastante acostumados, né? A gente tomou cuidado de definir de maneira mais precisa o que ela, em que sentido ela é uma lei, né? E é justamente por causa da linearidade para certos materiais entre a DDP e a corrente que passa num certo trecho desses materiais, desses condutores, né? E quando isso é verdade, eles são chamados de materiais ômicos, e essa constante universal, independente da voltagem e da corrente, para um dado material é a chamada resistência, né? Na verdade, tem um abuso um pouquinho, uma extrapolação do que seria a resistência, que é essa mesma razão, voltagem e intensidade de corrente, mesmo quando ela é uma função da voltagem ou da corrente, tá? Às vezes também se define resistência assim, mesmo que não haja uma relação linear, não seja uma reta a função voltagem em termos de corrente, tá? Mas quando não se fala outra coisa, o que isso quer dizer para o material ômico, a validade da lei de Ohm, é quando existe essa relação linear, tá? Hoje, o que a gente vai começar é justamente vendo que tem uma outra maneira, e é uma maneira que eu diria mais informativa, para a gente pensar, interpretar essa chamada lei de Ohm, né? Aí, inclusive, na aula passada, eu fiquei na dúvida, alguém me ajudou, googlando lá, foi o que eu fiz agora, o meu dever de casa direitinho. Então, o Ohm, ele era alemão, né? Nasceu numa determinada cidade da atual Alemanha, morreu em Munique, né? Nasceu em Erlangen, morreu em Munique, que ambas as cidades fazem parte hoje da atual Alemanha. Naquela época a Europa ainda estava dividida, acho que não tinha
sido criado, o Estado alemão em si era reino franco-prussiano, ou austro-húngaro, algumas coisas lá, são coisas da história, né? Mas aí eu vou querer apresentar para vocês a lei de Ohm de uma outra maneira, e essa outra maneira é a seguinte, tá? Eu vou pegar e fazer um desenho para representar uma visão microscópica de um fio condutor, tá? E aí, como ele é condutor, tem partículas livres, né? Carregadas, é a própria definição de condutor, e para cada uma delas, eu vou supor que elas são de um único tipo, tá? E que aí elas têm carga Q, cada uma dessas partículas livres, tá? E elas se medem, elas se movem, perdão, com uma certa velocidade média, diferente de zero, que também se chama velocidade de deriva ou de arrasto, VD, né? Quando, porventura, tiver sido ligado esse fio condutor a um dispositivo, que a gente vai falar um pouquinho dele melhor mais para frente nessa aula, que é uma bateria, né? Ou um gerador, tá? E aí, se ele foi ligado, surge essa chamada corrente elétrica. Corrente elétrica não passa de partículas carregadas em movimento organizado. E no caso aqui, o movimento organizado é justamente porque a velocidade média delas é algum vetorzinho, que eu vou botar em vermelho aqui, diferente de zero, tá? Se a velocidade média fosse zero, é sinal que não teria corrente macroscópica, e aí não interessa agora a gente estudar esse caso. A gente quer o caso em que houve tem a ação de algum dispositivo que faz com que os elétrons, se for num metal, tipicamente essas partículas livres são elétrons, né? Elas passem a migrar, se arrastar, tá? Com uma certa velocidade média diferente de zero, nessa direção e sentido da seta vermelha, tá? Então isso, como a gente viu na aula passada, esse vetor velocidade média diferente de zero, ele significa que aqui vai ter, poderia desenhar, né? O seguinte, é um vetor densidade de corrente J, né? Se vocês quiserem fazer a ponte com o que a gente viu na aula passada, esse vetor densidade de corrente, se quiser se expressar em termos da carga de cada portador, a densidade numérica deles e a velocidade média de deriva ou arrasto, seria essa a fórmula, tá? Mas eu não vou nem me importar muito, não vai ser necessário eu entrar nesse detalhe de saber que o J é a densidade de carga por volume vezes a velocidade média dessas partículas portadoras livres. Eu não vou precisar desse lado direito. Eu só vou querer perguntar para vocês o seguinte, pessoal. A bateria, o que ela faz quando ela é ligada num circuito, tá? Se aqui a gente tivesse uma bateria, um gerador ligado aqui no circuito, no fio, tá? O que ela faz é causar
uma certa redistribuição de cargas ao longo do circuito, tá? De modo que, efetivamente, vai ter cantos, vai ter curvas, cantos dos fios, tá? Onde vai se depositar um pouco mais de carga positiva num lado desses cantos, negativa nos outros lados, e a distribuição concreta de cargas num circuito ligado a uma bateria é uma coisa interessantíssima, tá? É muito legal, e ela só acabou passando para livros assim, mais de física básica, tanto quanto eu saiba, há bem pouco tempo, e um dos livros que mais explora isso já foi traduzido aqui para o português, é um livro de Shabai e Sherwood, tá? É um livro de física básica muito interessante, tá? E particularmente nesse tópico de circuitos, tá? E explicar o que acontece microscopicamente dentro dos circuitos no que diz respeito à redistribuição de cargas, densidades superficiais, volumares, etc., tá? Então, o que efetivamente tem como efeito líquido da ação da bateria é o seguinte: a gente pega e num determinado trecho do circuito, por exemplo, esse trecho aqui preto, onde eu estou querendo prestar mais atenção, essa redistribuição que a bateria faz de cargas ao longo de todo o fio faz com que surja um campo elétrico diferente de zero dentro desse próprio fio, tá? Então, cuidado. Primeira coisa diferente do que a gente aprendeu num dos capítulos lá do início do curso. Agora eu estou numa situação onde eu tenho um dispositivo que é a bateria, que força a haver uma redistribuição nesses materiais condutores, tá? Mas apesar disso, presta atenção, tá, pessoal? O campo elétrico agora não é igual a zero dentro do condutor, tá? E vocês podem achar isso estranho, porque quando a gente estudou lá no início do curso, né, num dos primeiros capítulos, talvez o capítulo de lei de Gauss, a gente mostrou que num condutor, numa certa situação, o campo elétrico tinha que ser zero dentro dele, nos pontos do seu interior. E agora eu estou querendo dizer que o campo é zero? Isso eu não estou com alguma contradição? Eu não estou tapeando vocês? O que vocês têm a declarar? Estão entendendo o dilema, a preocupação ou não? Professor, eu não entendi muito bem ainda não. A gente não mostrou que num condutor o campo elétrico dentro dele era zero? Sim. Então, como é que eu agora estou dizendo? Eu tenho aqui um pedaço de condutor, eu dei um zoom aqui nessa parte preta, e no fio que seja, mas eu estou mais interessado nessa parte preta, eu dei um zoom, isso é um material condutor. Como é que eu posso ter campo elétrico aqui, eu estou dizendo, diferente de zero? Se eu estou no interior de um condutor. E a gente teria mostrado que no interior de um condutor o campo elétrico é zero. Isso não é um problema, Beatriz? Eu tô me sentindo um pouquinho tapeada mesmo, mas prossiga então. A gente mostrou ou não mostrou, pessoal, o resto de vocês, que dentro de um condutor o campo elétrico é zero? Mostrou, pô. Então, se eu pegar essa afirmação, essa lembrança solta, isso que eu estou falando aqui não está meio esquisito?
absurdo, em contradição com isso que eu acabei de lembrar? Professor, antes a superfície do condutor era uma equipotencial, né? Aí agora a bateria meio que forçou. Um lado e o outro estão em potenciais diferentes. Então acho que é meio diferente esse caso, né? É diferente de fato. Eu não diria se é exatamente eu não explicaria exatamente assim como tu falou, não. Porque para mim é uma coisa mais anterior ainda, mais básica. Sob que condições a gente mostrou que no interior de um condutor o campo elétrico era zero? A gente mostrou sempre ou a gente teve que supor alguma coisa? Em equilíbrio eletrostático. Exatamente. E o que significa equilíbrio eletrostático? Que as cargas estão em repouso? Não é isso? E eu pergunto agora para vocês, se nessa situação aqui, eu estou querendo agora, diferentemente do que a gente estudou lá no início, investigar a situação em que tem cargas em movimento, eu não estou mais partindo da hipótese que as cargas estão, na média, os portadores livres de um condutor, eles estão parados, com velocidade média igual a zero. Eu não estou mais supondo isso. Portanto, o que eu deduzi lá com essa hipótese vai continuar tendo que ser verdade aqui? Vai continuar tendo que ser verdade, pessoal? Não, professor. Não. E tem alguma contradição agora? Se eu estou supondo que o J é diferente de zero, com o fato de que o E também pode ser diferente de zero? Tem ou não tem? Isso está em contradição com o que eu falei no outro capítulo, que é só quando o condutor está em equilíbrio eletrostático é que não pode ter campo elétrico dentro dele, diferente de zero, porque esse campo elétrico causaria uma força elétrica que faria com que essas partículas pretinhas, livres, carregadas, se acelerassem, se colocassem em movimento. Só que agora eu estou partindo de outra hipótese. Não, olha, tem aí partícula corrente já, então pode ser que, em particular, essa corrente esteja associada diretamente com um campo elétrico também diferente de zero. Pode ser que ela seja causada por esse próprio campo elétrico. Tá certo? Estão entendendo a diferença ou não? Beatriz, entendeu? Acompanhou agora ou não? Entendi que são duas situações diferentes. E o São dois resto do contextos pessoal? diferentes. Eles têm coisas em comum, que é tanto numa das situações quanto nessa, eu posso falar, eu tenho partículas carregadas livres, eu posso considerar qual é a densidade de corrente, eu posso considerar qual é o campo elétrico, só que naquela situação primeira que a gente viu no início do curso, apesar de num condutor sempre, por definição, ter partícula livre, a gente, naquela situação inicial, só quis considerar o caso em que elas estavam na média paradas. Portanto, o J associado com elas tem que ser zero, porque a velocidade média, para elas estarem paradas na média, é zero. Tá? E aí, para que isso seja, como consequência disso, naquela situação, e não havendo corrente, também não podia ter campo elétrico no interior. Mas aqui é outra situação. Aqui a própria bateria faz aparecer um campo elétrico,
E esse campo elétrico eu estou tentando justificar para vocês que faz com que ele ser diferente de zero faz com que surja uma força sobre as partículas livres, pretinhas, que faz com que elas passem a se organizar, se movimentar de maneira organizada, ou seja, tem um J diferente de zero. É como se a bateria, a gente vai falar nisso daqui a pouco, um pouco mais, ela fosse um ventilador elétrico, né? Uma bomba elétrica, tá? Que faz, então, as partículas livres se movimentarem dentro do condutor. Beleza? Bom, então o que eu quero saber, o que eu vou perguntar para vocês é, eu agora pode ter muitos tipos de materiais, tá? Condutores, várias relações, dado que eu tenho um J diferente de zero, porque agora eu estou querendo estudar corrente dentro do condutor. Então, corrente é J diferente de zero. E se vocês preferirem, qual é a relação entre a corrente, a densidade de corrente e a intensidade de corrente? É isso que a gente viu na aula passada. A intensidade de corrente é como se fosse um fluxo, né, da densidade de corrente. Tá? Então, se tem J, em geral vai ter I. Tá? E agora eu estou querendo formalizar as coisas em termos desses vetores. J, que ao não ser zero significa ter corrente, e um vetor campo elétrico, que de um jeito ou de outro foi o criado pela bateria de alguma maneira que a gente vai tentar ver um pouquinho mais para frente. Mas admita que existe um campo elétrico diferente de zero nessa situação agora dentro do cobre, do ferro, do ouro, do alumínio, que é esse fio metálico, condutor. Beleza? Então, o que eu vou querer para falar para vocês o que é a lei de Ohm em termos dessas grandezas vetoriais é perguntar o seguinte, pessoal. Qual é a... eu estou tentando passar a ideia para vocês de que, havendo um campo elétrico criado pela bateria ou de alguma maneira, aceita isso. Eu quero saber qual é o J, existe alguma relação, alguma fórmula, alguma equação, alguma lei, algum caso em que, conhecido esse eu possa determinar o J, uma função, J de E, tá? E o que eu quero perguntar para vocês é, qual é a situação, são dois vetores, tá? J e E. Qual é a situação, pensa agora em pura matemática, qual é a situação mais simples que pode existir, a relação mais simples entre dois vetores? E reza para que alguns materiais, existam materiais que obedeçam essa relação matemática simples. Se isso acontecer na natureza, que beleza, né? A natureza não é tão complicada, pelo menos para esses materiais. Qual é a relação mais simples que pode ter entre dois vetores, pessoal? Um escalar multiplicando ali só. Não é? Tem que ter esse escalar por quê, Pedro? Eu não podia botar logo igual, J igual a E? Isso é mais simples ainda, né? E o escalar seria 1, né? Mas qual é o problema que isso teria? Eu não sei se estaria afirmando algo que a gente não provou nada ainda, né? Não, mas mesmo isso que tu falou, se eu botar um escalar ali, eu também não teria provado isso. Isso vai cair do céu.
né? Acho que quando você diz que eles são iguais, sem nenhum fator de correção, você está dizendo que eles têm a mesma intensidade, certo? Certo? Mais ainda, pensa nas unidades. Eu posso igualar corrente com, por exemplo, voltagem? Não. Eu posso Não, dizer que 1 metro é igual a 1 quilo? Não, né? não sem algum fator de correção. De correção, né? Então, o que eu estou querendo tentar dizer, isso que o Pedro sugeriu é a coisa mais simples, ele falou algum fator escalar. E eu não quero que botar escalar logo igual a 1. Por quê? Porque se eu fizesse ele igual a 1 puro, um número 1 puro, eu estaria dizendo que as unidades de J, que são quais unidades? Ampere por metro quadrado. Elas são as mesmas unidades que do campo elétrico, que são quais? Newton por Coulomb. Ou, se vocês preferirem, volt por metro. E aí eu deixo para vocês se convencerem que essas duas grandezas, J e E, até por uma questão de unidades, elas jamais podem ser igualadas uma com a outra. Tá? É como se eu estivesse querendo dizer que 1 metro é igual a 1 quilo. Não pode. Perceberam? Aceitaram? Estão convencidos que se eu quiser ter uma relação simples, e isso pode ser que não seja verdade, né? Pode ser que a natureza não fosse simples. A primeira coisa é eu supor, olha, eu vou tratar de um material, e pode ser que outros não obedeçam isso, em que exista uma proporcionalidade, uma linearidade entre esses dois vetores, certo? Agora, mais ainda, o Pedro sugeriu algum escalar, né, fator escalar, e eu vou tornar essa proporcionalidade numa igualdade, usando esse fator escalar que o Pedro sugeriu. Então, o que eu estou dizendo é, aqueles materiais para os quais vale isso aqui, onde valer isso aqui é esse escalar sigma não depender de E, nem de J. Esse fator de proporcionalidade que eu fui obrigado a botar aqui, até no mínimo para ajeitar as unidades. E aí isso me levou, porque não depende nem de E nem de J, eu vou supor, me levou ao quê? A uma relação linear. A uma linearidade entre o vetor J e o vetor E. Tá legal? Pode ser que nenhum material obedecesse isso. Mas a gente verifica experimentalmente que tem sim materiais que obedecem isso, e é um monte, vários. E os metais, em geral, obedecem. Tá? Essa linearidade. Primeira coisa. Segunda, qual é o sinal desse sigma? Desse fator aí que o Pedro sugeriu ter, rezando para que houvesse a relação mais simples, que é essa linear, né? Eu espero que todos vocês concordem, né? Qualquer outra relação que envolvesse, sei lá, o quadrado de E, o cubo de E, coisas assim, seria mais complicada do que essa que eu acabei de escrever, em que o sigma, enquanto função de E ou de J, né, ele na verdade não é função, ele é uma constante. Ele pode ser constante e perdão, função da temperatura. Isso pode acontecer, tá? E acontece.
tipicamente. Mas fixada a temperatura, esse fator aqui, ele é constante. E, além disso, numa dada temperatura, é isso mesmo, né? Ele não depende do E, tá? Mas agora eu vou perguntar, olha, de certa maneira, eu estou perguntando para vocês concordam que é haver um campo elétrico lá dentro diferente de zero, aqui nesse ponto, por exemplo, que dá origem, por causa da força elétrica que ele faz atuar sobre as partículas livres do condutor, os elétrons livres, tipicamente, dá origem a um movimento organizado J. É como se o E fosse, eu estou falando, vê se vocês concordam, me dá um retorno aí. O E fosse a causa de existir o J, tá? Tá legal? Estão acompanhando? Sim, professor. Agora eu te pergunto para vocês, eu quero a participação de vocês mais, tá? Se a bateria ela fez surgir uma situação aqui que redistribuiu cargas nos fios, nos seus cantos, nas suas curvas, e isso fez aparecer um campo elétrico aqui. E eu estou propondo, aceitem, rezem para que existam materiais que, nesse mesmo ponto em que apareceu o campo elétrico, vai aparecer uma densidade vetorial J, que é proporcional, linear com esse campo. Mas o que eu quero perguntar agora é o seguinte, esse J, ele vai apontar no mesmo sentido que o E ou no sentido oposto do E? O que eu estou perguntando é algo sobre o sinal desse fator, desse escalar sigma que o Pedro sugeriu da gente botar. Então, vocês acham razoável que, se o campo elétrico aponta para a direita, como eu desenhei aqui, que a densidade de corrente J, o movimento dessas partículas carregadas, caso elas fossem positivas. Ah, não quero pensar em positivo, Maurício, porque você está mentindo, eu sei que elas são negativas, são os elétrons. Não tem problema. Se você preferir pensar que são os elétrons, eu estou te perguntando, um campo elétrico verde para a direita, ele vai fazer os elétrons se movimentarem de maneira organizada para onde, hein? Para a direita ou para a esquerda? Os elétrons Os iriam para o sentido elétrons. contrário, né? Para a Portanto, esquerda. e aí pensa no J, então. Porque J, cuidado, J não é só olhar para a velocidade dos elétrons. É levar em conta também, cuidado, a carga deles. Então, se os elétrons vão para a esquerda, por serem negativos, é sinal que o correspondente J associado com ele aponta para onde? Para a Porque direita. para a direita, certo? Então, eu acabo de perguntar, qual é o sinal, portanto, natural, espontâneo, que a gente espera que essa grandeza sigma tenha, esse escalar que nessa lei de Ohm? Qual é o sinal? Positivo. Não é isso? Todo mundo acompanhou? Eu quero feedback além do Pedro. Abram o microfone e falem, por favor. Consegui, professor. Todo mundo concorda que essa grandeza aqui, esse escalar que foi botado aqui, independente de E e J, no máximo podendo variar com a temperatura, ele tem que ser positivo?
Concordam ou discordam? Concordo, professor. E agora me diz, vamos dar um nome para esse escalar, tá? Não caído do céu, sem pé nem cabeça. Se eu tiver dois materiais, cobre e alumínio, aquele que tiver o maior sigma, isso aqui é a letra grega sigma, tá? Eu vou dizer que nele, se ele tem o sigma maior do que o outro, é sinal que nele eu faço aparecer para o mesmo campo elétrico aplicado uma densidade de corrente maior, não é isso? Então, para aquele material de 2 que tem o sigma maior, eu vou querer dizer que nele é mais fácil eu fazer aparecer corrente, não é isso? Estão acompanhando? Sim. Então, qual é o nome sugerido, percebendo isso, que é interessante eu dar para essa grandeza, essa propriedade do material, que diz que quanto maior ela, positiva, de dois materiais, cobre ou alumínio, é sinal que a corrente que aparece lá é maior, naquele que tiver o maior sigma. Então, qual é? Isso tem a ver com o quê? Com aparecer corrente, ele deixar mais facilmente ou menos facilmente aparecer corrente para o mesmo campo elétrico aplicado, né? Então, qual é o nome razoável para essa grandeza? Ela vai estar dizendo, quanto maior for, melhor é de fazer, mais fácil é fazer aparecer corrente lá naquele material de sigma maior. Então, eu vou dar que nome para esse sigma, pessoal? Sugiram algum nome? Constante de proporcionalidade ou constante de permissividade? Não, aí tu misturou permissividade, a gente já usou numa outra ocasião, que era a lei de Coulomb. Permissividade elétrica do vácuo. Aqui é um outro negócio. É saber se o troço conduz corrente de maneira fácil ou não conduz. Então, vamos dar uns nomes para não confundir as coisas, né? Então, condutividade, né? Se conduz. Não é? Não é um nome natural, e foi esse o nome dado. Esse sigma é uma propriedade do condutor que diz que quanto maior ela for, melhor esse material é condutor elétrico. Então, a gente vai chamar isso, é o que se chama condutividade elétrica do material. E eu quis insistir nisso, que é para vocês verem que isso aqui não é natural, esse nome. Concordam ou discordam? Praticamente só o Pedro, o Juarez, muitos poucos, né? Vocês realmente está tudo meio dormindo, só está o corpo aí, a alma foi passear em outro lugar. Concordo também, professor. Tá? Então, outra pergunta, que vai me levar
a essa enquete. Então, se fosse um material não condutor bom, maravilhoso, mas um material isolante, qual é o valor que o sigma teria, pessoal? Um isolante ideal. 0? 0, não é? E um condutor super ideal. Quanto seria esse sigma? Pô, sei lá, infinito. Infinito, né? Mas é claro que, né, isso são brincadeiras, né? Não existe nenhum isolante perfeito, nem nenhum condutor perfeito nesse sentido, de sigma ser 0 ou ser infinito. Mas então agora isso me leva ao seguinte enquete que eu vou fazer com vocês, tá? Eu preparei e vamos lá. Ou seja, materiais bons condutores têm esse sigma grande, não é isso? E materiais maus condutores ou bons isolantes têm esse sigma perto de 0, pequenos. Agora o que eu quero é que vocês não fiquem só nesse blá blá blá, não. Eu quero que vocês pensem. O que é um material isolante bom? Por exemplo, madeira seca, né? Borracha, tá? O que é um material condutor maravilhoso? Metais, né? Alumínio, cobre, fio é de cobre, né? Não é de borracha, tá? Então, eu vou perguntar para vocês, é isso aqui, é uma enquete, ver se aparece e respondam aí para mim, por favor. Eu quero que vocês comparem, deem um chute, isso aqui não vale nota nenhuma, mas é só para vocês, sei lá, verem qual é a intuição de vocês, e eu acho que vocês vão ter uma surpresa. Eu vou perguntar qual é a razão entre essas condutividades, ou, aqui no caso, se esse sigma é a condutividade, né? Quando eu virar ele de cabeça para baixo, as letras eu explico já já, tá? Elas são muito infelizes, porque não tem nada a ver com densidade superficial de carga, nem com densidade volumar de carga. Esse ρ que eu vou definir agora é 1 sobre sigma, tá? Ele é o inverso de 1 sobre sigma, tá? E como sigma, eu, a duras penas, tentei fazer vocês acharem que é muito razoável se chamar condutividade elétrica do material. Ele de cabeça para baixo, né? Se o sigma for pequeno, o ρ é grande. Se o sigma for grande, o ρ é pequeno. Esse ρ assim definido, ele vai ser a resistividade elétrica. Tá bom? É o inverso da condutividade. Tá bom? Então, um material que é muito isolante vai ter uma resistividade alta. Ele não deixa passar corrente de maneira fácil dentro dele, tá? E vice-versa, tá? E a minha pergunta, a minha enquete agora, então, vai ser a seguinte. Pega 2 materiais que vocês achem que estão nos extremos. Um deles é super isolante, o outro é super condutor. Muito condutor, melhor dizendo, tá? Porque, a rigor, tem uma coisa que é chamada condutor, tem uma coisa que é chamada isolante, tem uma coisa que é chamada semicondutor e tem uma quarta e última coisa que é chamada supercondutor. Vamos ficar só com condutores, metais, tipicamente, tá? Por um lado. E isolantes, por outro lado, tá? Borracha, papel, teflon, madeira, etc, tá? Então, vamos lá. Eu quero que vocês chutem qual é a razão entre os ρs, tá?
a resistividade para um material que é muito isolante, dividido pela resistividade de um material que é muito bom condutor, tá? Então, isso é um número puro. O que eu estou perguntando é, um bom isolante, ele tem o Rho 2 vezes maior que um bom condutor? Isso é um valor típico, ou é 10 vezes, ou é 1000 vezes, ou é o quê? E eu acabei de lançar aí a enquete, me diz se apareceu para vocês, por favor. Apareceu. Tem que clicar embaixo no triângulo, quadradinho e círculo, e aí votem, por favor. E é isso aí, vão votando. Manda brasa. Só tem um voto por enquanto. Professor, Vota mais. Hein? tipo, sigma é inversamente proporcional à temperatura? Não, esquece a temperatura. Isso Não, eu só de tô curiosidade, assim. Não, fixa a temperatura e responde a enquete, depois eu volto à tua pergunta. Por enquanto, eu quero resposta para a enquete. Numa dada temperatura, você está comparando um metal com um isolante. E eu quero saber a diferença de sigma ou de rho, tanto faz, só que um é de cabeça para baixo, né? Dessa definição. O fator, a razão entre os rhos e os sigmas para um bom metal, um bom isolante, chutem. Vocês acham que vai ser 2, vai ser quanto? 10 mil, 1 milhão, sei lá. Por enquanto tem 5 votos. Nós somos 16 pessoas, tá? Então, vai votando mais gente aí que eu quero ter uma estatística boa. Vota mais gente aí, por favor. Por enquanto só tem 7 votos. Vota mais. Vamos participar aí, pessoal. Tá 11 votos, tá ficando bom, mas vota mais um pouco aí. Tem umas 5 pessoas que ainda não estão, tem 12. Tá, falta mais aí, tem 13. Vamos ver se tem mais um pouquinho. Por enquanto eu não estou mostrando para vocês, eu não liberei, que é para não ficar nada tendencioso, vocês não ficarem vendo a resposta. Mas por enquanto tem 3 empates, tá? Ou 2 empates, né? Tem 3 pessoas que estão, agora tem 4. Vota, tem gente aí para votar ainda, só tem 13 votos. Tem mais gente, eu acho. (14 mais 1). Então tá bom. Vou liberar para vocês o resultado, tá? Vê se apareceu aí para vocês. Apareceu aí para vocês o resultado? Apareceu. Esse resultado, comparado com outros períodos, talvez vocês tenham lido, não sei, ou visto já a tabela que eu vou mostrar, não sei. Mas o que eu queria... O que aconteceu? 4 pessoas acharam... Vamos lá. Tem 4 valores que ficaram com 3 votos, né? Que são, para essa razão, olha, um bom isolante ele tem uma resistividade 1000 vezes maior que um bom condutor. Isso teve 3 votos. Logo a seguir, teve 3 votos também, 1 milhão de vezes, tá? Que é 10 a 6, né? Essa cunha aí, esse circunflexo é para indicar 10 elevado a 6, né? Então, se eu juntar esses 2 votos, teve esses 6 votos, né? 3 para 1000 e 3 para 1 milhão, teve 6 pessoas que disseram, olha,
a resistividade de um bom isolante ela é no máximo 1 milhão de vezes maior do que a de um bom condutor. Mas teve 6 outros votos, separados em 3, que o pessoal chutou, né, respondeu. Não, é 10 a 25 vezes, 3 votos disseram que a razão entre a resistividade de um bom isolante e um bom condutor. E teve ainda gente que votou 3 votos, que é 10 a 50 vezes. Bom, eu não vou ficar explorando isso muito, eu vou direto para a tabela. Quais são os números reais? E isso vai me levar a essa tabelinha que tem no livro de vocês. E, na verdade, se vocês forem na Wikipedia, vocês têm uma tabela maior ainda, tá? E é isso. Então, qual é a resposta que eu esperava? Tá? Que eu esperava não, porque cá para nós, eu acho que é um número, é um número tão absurdamente alto, essa razão, essa diferença entre resistividade de um bom isolante e um bom condutor, que cá para nós, toda vez que eu falo disso, eu acho surpreendente, tá? Porque vamos começar com os isolantes. Está aqui nessa coluna, tá? Então, qual é a resistividade Rho? São essas unidades, tá? Depois vocês podem brincar, ômega sendo o símbolo, a abreviatura para a unidade de resistência, tá? E o Rho é ômega vezes N, tá? A unidade. Aceita isso, tá? Mas o que importa mais agora são os valores numéricos. Então, para isolantes, vocês têm essa coisa nas unidades do SI, né? Da ordem 10 a 14, 10 a 15, 10 a 17, tá? Isso aqui é 10 a 17, né? Porque é 70 vezes 10 a 16, isso é 7 vezes 10 a 17. Na verdade, isso é 10 a 18 em ordem de grandeza, tá? E, pelo que está listado aqui, o maior isolante, o melhor isolante, é esse quartzo fundido, né? E é 10 a 18 nessas unidades. Agora vamos para os melhores condutores. São metais em geral, tá? E aqui o melhorzinho, ou seja, que tem o Rho mais baixo, porque Rho é resistividade, tá? Então, se Rho é baixo, é sinal que ele, comparativamente aos outros materiais, é sinal que ele é melhor condutor. No caso, a prata, os metais em geral, né? Tem um bando aqui. Eles estão da ordem de 10 a menos 8, tá? Então, se vocês fizerem 10 a 18 dividido por 10 a menos 8, me ajuda, fica 18 mais 8 dá 26, não é isso? Então, com essa tabelinha, qual é a diferença de resistividade entre um bom isolante tipo quartzo fundido e um bom metal, um bom condutor? É um fator 10 a 18 mais 8, é 10 a 26, né? Não chega a ser 10 a 50, que eu botei lá na enquete, que é para pegar aí vocês, né? Mas é da ordem de 10 a 25. Pode chegar a essa discrepância entre a resistividade de um bom isolante e a resistividade de um ótimo condutor. É um fator 10 a 25, 10 a 26. Isso é
pergunto eu, ou não, uma coisa que toda vez eu acho assombrosa, surpreendente, né? Se eu pegasse para vocês, olha, me diz aí qual é a variação na densidade de massa de um objeto bem denso comparado com um objeto bem rarefeito. Qual é a densidade de massa de um gás, que é rarefeito, né? Comparado com a densidade de massa de um bloco sólido, bem denso. Eu não sei de cor, tá? Mas um gás, na verdade, acho que é quilograma por litro, né? O valor. Em 1 litro, não, deve ter menos que 1 quilograma. Mas a água, por exemplo, a água ela tem quilograma por litro, tá? 1 litro de água é mais ou menos 1 quilo, tá? Uma garrafa de cerveja, uma garrafa de água, ela pesa mais ou menos 1 quilo, tá? Então, a densidade da água, de um líquido, ela é o quê? É quilograma por litro, por metro cúbico, né? Litro, acho que é... Não, litro acho que é decímetro cúbico, né? Litro é decímetro cúbico, tá? Mas é dessa ordem. Um gás, ele não vai ser muito mais rarefeito do que a água. E um sólido, o nosso corpo, né? Ele não é muito mais denso do que a água, tá? Então, para densidade de diferentes materiais, densidade de massa, né? Não varia por um fator 10 a 25. Não acontece isso, deve variar no máximo por um fator 10 a 3, 10 a 2, 100 ou 1000. Tá? Então, voltando aqui para a condutividade e para a resistividade, a variação, né, é de um fator 10 a 26 do que é um bom isolante para um bom metal. Isso é uma coisa estúpida, tá? Ou seja, se vocês aplicarem o mesmo campo elétrico, 1 newton por coulomb, num certo material que é feito de cobre, vocês vão obter uma... E depois num material que é feito de vidro, que seja, tá? O quartzo, o enxofre, ou madeira, vocês vão ter uma densidade de corrente aparecendo lá que é 10 a 20 vezes menor na madeira, no isolante, do que no cobre, tá? Então isso é uma coisa, acho que, surpreendente para mim, pelo menos. O que me leva a essa figurinha também do livro de vocês. Pega uma placa de circuito impresso, usada em um computador, tipicamente, tá? Então, como é que é essa placa? O material de base dessa placa, ele é feito de um ótimo isolante, algum tipo de cerâmica que é extremamente isolante, é esse fundo preto aqui, escuro, tá? Agora, vocês querem transmitir informação, né? Fazer os cálculos lá, fazer o programa rodar, e é isso vocês precisam transmitir corrente elétrica para passar a informação de um para outro lugar, uma para outra unidade, de uma para outro sítio de memória do computador, se for o caso, tá? Isso é feito através dessas trilhas, ou desses caminhos, né, amarelados aqui, que são condutores, bons condutores. Mas olha só a distância entre duas dessas trilhas amarelas, elas estão bem pertinho, né? O interstício aqui, o gap escuro, é muito pequenininho. Então, apesar de elas estarem super pertinho, né? Quaisquer duas pertinho são ótimos condutores. Essas trilhas, não sei, aqui ele deve estar dizendo
cobre, né? Como se fosse cobre. Às vezes, nos circuitos, algumas placas, o grosso deve ser cobre mesmo, né? Mas também tem alguns trechos que às vezes até tem um pouco de ouro, né? Que é bom condutor também. Não sei, na verdade, a maioria deve ser cobre, né? Acho que não tem necessidade. Porque se for, deixa eu ver se tem aqui ouro. O ouro, aqui não tem cobre listado. Mas eu chutaria que o cobre também tem a resistividade. Ah, tá aqui, cobre. Tá? O cobre tem uma resistividade até menor, ligeiramente menor do que o ouro. Tá? Então, realmente, como o ouro é muito raro, né, e caro, é mais negócio usar cobre mesmo, tá? Em termos de resistividade. Mas isso aqui explica por que que a gente pode fazer essas trilhas condutoras tão próximas. Porque a diferença de resistividade ou condutividade entre elas e a cerâmica da placa de base, né, é uma diferença tão grande, como a gente acabou de ver, que não tem risco de os elétrons livres saírem do cobre e pularem para uma trilha do lado, porque para isso eles teriam que, no meio do caminho, passar pelo material condutor, tá? Que é esse material da base cerâmica, ou pelo menos pelo ar. O ar também é um bom isolante, tá? Então, essa diferença surpreendente de ordem de grandeza da resistividade explica certas aplicações bem concretas, práticas, daí provenientes, tá? Bom, acho que alguém tinha perguntado a questão da temperatura. Temperatura eu já tinha falado, tá? É que nem a densidade de massa, né? A densidade de massa, ela é uma propriedade do material e ela pode variar com a temperatura. Se eu aqueço um material, ele tende a se expandir e, portanto, a densidade de massa deve ficar menor, né? Porque no mesmo volume eu fico com menos massa, tá? Já que a condutividade ou a resistividade, ela também é função da temperatura. Por quê? Porque se vocês aquecerem, né, um material de cobre, o fio de cobre, o que vocês fazem? Quando vocês aquecem um material, vocês fazem que a energia térmica caótica do movimento das partículas constituintes desse material, ela fique maior, né? Isso é que é aquecer o material, é fazer a energia cinética com respeito ao centro de massa, né, do bloco de material, do pedaço de material, ficar maior, portanto, a velocidade média desorganizada fica maior. Ou seja, eu acho que é intuitivo que, se vocês aquecerem um material condutor, em geral, como vocês estão introduzindo mais ruído, bagunça, desorganização devido a essa energia térmica, né, vocês vão fazer com que ele fique com menos condutividade. Conforme a temperatura cresce, vocês devem esperar que a condutividade diminua, a resistividade do material aumente. E é isso que se verifica mesmo, né? O sigma, como função da temperatura, mesmo para um material ômico, né, onde ele não depende da corrente ou do campo elétrico aplicado, ele, com o aumento da temperatura, ele cai, tá? Ou o inverso dele, a resistividade, aumenta. Tá legal? Bom, beleza. Então vamos passar para o próximo tópico. Alguém quer perguntar alguma coisa desse ainda? Então, eu já estou aqui. Isso que eu
escrevi aqui é o que a gente chama, ou eu chamo, de a lei de Ohm na forma pontual, local. Vocês podem dizer, poxa, Maurício, isso não tem nada a ver com V igual a RI, tu tá de sacanagem. Lei de Ohm é V igual a RI. Tu agora está querendo me dizer que J igual a sigma é a lei de Ohm? Estou sim. Eu vou mostrar para vocês que a partir disso eu vou deduzir essa lei que vocês talvez gostem mais de chamar de lei de Ohm. E por que isso aqui é interessante ou é até mais vantajoso? Porque isso aqui é algo que vale ponto a ponto. Então, eu não botei aqui para não sobrecarregar. Mas eu poderia escrever essa lei de Ohm local pontual assim, ó. Que é como eu vou escrever, tá? J de R igual a sigma vezes o campo elétrico, que pode ser uma função de ponto. Cá para nós, pode ser que esse fio condutor ele tenha sido construído microscopicamente, fabricado, de maneira que aqui, num certo posição, ele tem os prótons, né, fixos, mais apinhados. E aqui, os prótons fixos, eles estão um pouco mais afastados. O que eu estou querendo dizer, esse sigma, ele é uma propriedade do material, mas ele pode não ser homogêneo uniforme, tá? Em física 3, a gente só vai considerar a situação em que ele é homogêneo, sim, uniforme, tá? Mas o sigma, num caso mais geral, dependendo de como fosse fabricado o material, ele poderia ser uma função da posição. Tá? E tem complicações adicionais, mas eu não vou falar que ele poderia não ser isotrópico, mas deixa isso para lá. Agora, qual é o meu objetivo? É sair daqui e deduzir a lei de Ohm que vocês estão acostumados. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou me restringir a fios que eu possa considerar como bem fininhos. É o que eu estou chamando de condutores ou fios filiformes. É como se fosse praticamente unidimensional. A espessura deles muito pequena, tá? Mas apesar disso, bom, na verdade eu vou pegar o caso mais simples mesmo, tá? Vou pegar o caso mais simples. Eu não vou fazer esse caso mais geral, não. Isso a gente não cobra praticamente em física 3, tá? Vamos fazer o caso mais simples. Ou seja, eu vou considerar um fio cilíndrico tal que a área da seção reta, que eu vou chamar de A, ela é constante. Eu preferiria chamar de uniforme. Ou seja, aqui ou aqui ou aqui, eu tenho a mesma área de seção reta, tá? É um fio cilíndrico circular.
Que mais? Eu vou considerar um trecho dele que tem comprimento L. Tá bom? E esse fio é feito de um material cuja resistividade elétrica eu vou chamar de ρ. Isso não tem nada a ver com a densidade de carga, tá, pessoal? É infeliz essa letra para designar simultaneamente a resistividade elétrica, cuja unidade no SI a gente já acabou de ver é ohm vezes metro, e para a própria densidade de carga, né? Seria um ρ Q, eu vou botar ρ índice Q para distinguir desse ρ aqui. E a densidade de carga no SI é coulomb por metro cúbico, né? E essas unidades, vocês podem se convencer, não são as mesmas. Essas duas grandezas nem têm sequer as mesmas unidades, mas costumam ser, infelizmente, indicadas pela mesma letra, que é a letra ρ grega minúscula. Mas cuidado, aqui é a resistividade. Idem para o sigma. O sigma é a condutividade aqui nessa lei de Ohm local, tá? E a unidade de sigma é o inverso do ρ, porque é de cabeça para baixo. E isso é, portanto, ômega menos 1 vezes metro a menos 1. Tá bom? E não tem nada a ver com densidade superficial de carga, tá? Beleza, é muito infeliz essa notação, mas é a que se costuma usar e o próprio livro de vocês usa, tá? Mas vamos lá. Eu tenho agora um J num dado ponto, em todos os pontos eu tenho um J diferente de zero, porque está fluindo corrente. E em cada ponto, já que o material é ômico, eu tenho um E também, um vetor E, campo elétrico naquele ponto, de mesma direção e sentido. E eles se relacionam por essa fórmula. Eu vou tratar da situação mais simples, em que, nessa fórmula, nada depende do R, da posição aqui. Tá? E, além disso, esse fio, eu vou supor que é bem fininho. Ele tem uma espessura diferente de zero, uma área diferente de zero, mas é pequenininha, tá? É como se fosse uma retinha, bonitinha, tá? E aí, a minha intenção, o meu objetivo é sair dessa fórmula que eu estou chamando de lei de Ohm local e chegar nessa fórmula prometida, que é a lei de Ohm finita escalar, que vocês estão mais acostumados. Sair de novo dessa lei de Ohm vetorial local pontual e chegar numa lei de Ohm que vocês estão acostumados, escalar finita. Então, o que vocês acham que eu devo fazer para sair daqui e ir para lá? Qual é a sugestão para eu deduzir isso? Vocês têm alguma sugestão? Eu tenho que fazer alguma operação matemática com essa fórmula vetorial para chegar nessa fórmula escalar.
Vocês têm alguma proposta? Pensa em que é J, o que é E, o que é V e o que é I. Existe relação entre coisas que estão aqui desse lado e coisas que estão nessa outra equação? Vocês sabem? Talvez isso ajude a pensar o que eu tenho que fazer. Você tem que integrar? Seja mais explícito, Bernardo. Pô, como assim? Integrar para mim é vago demais. Você tem que me dizer integrar onde, em que variável. Deixa eu pensar. E isso você vai ter uma sacação dessas quando tu pensar no fundo qual é a relação entre J e I, ou se preferir entre E e V. V é igual a integral do campo em relação à distância, né? Integrado. Me diz aí o que eu tenho que escrever. V é o quê? A integral de Igual a integral do campo, né? Do vetor campo, vezes a diferencial de distância, dr. Escalar. No... Diz o que eu tenho que escrever aqui que eu ainda não entendi. Lê. Vetor E, escalar, diferencial de distância, vetor de diferencial de distância. Distância apontando para onde? Para a direita, no mesmo sentido do campo. Então, tu quer que eu introduza Direção. aqui talvez um DLzinho, pode ser? Isso, acho que faz sentido. Essa fórmula aqui, a gente já não viu essa fórmula? Já. Na verdade, tem que corrigir algumas coisinhas aqui, né? Tem que dizer de onde até onde. E tem uma questão de sinal também, tá? Tem menos. Depende de como você definir. Então eu pergunto, esse V que está aqui na lei de Coulomb que vocês decoram, significa o quê? Levando em conta essa figurinha aqui. O que é esse V que está aqui, se eu estou prestando atenção para esse trecho do fio? Seria o escalar entre o vetor campo e o comprimento do fio? Eu não entendi nada. O que é esse V aqui? Seria o campo vezes o fio. O comprimento do fio. Primeiro fala conceitualmente, independente de fórmulas. O que significa esse V aqui? Ele é um potencial ou ele é uma diferença de potencial? Diferença. Como toda diferença, entre que lugares? Entre que pontos? Começo e o final do fio. Desse conto. Então, a gente teria que imaginar uma superfície aqui, que é a seção reta, que eu vou chamar de A. E uma outra superfície aqui, que é a seção reta, que eu vou chamar de B cursivo. Esse V não passa de um módulo da DDP entre esses dois bichos. Concordam ou discordam? Isso aqui é um abuso de notação. Isso aqui, na verdade, é uma diferença de potencial entre pontos daqui dessa seção reta, A cursivo, e outros pontos aqui mais para frente. Ou o contrário, tanto faz, porque eu só vou pegar o módulo, não é isso? Esse V da lei de Coulomb é positivo, não é isso? É o módulo da DDP, tá certo? Certo ou errado, pessoal? Certo. Certo.
Esse R aqui é o quê? É a resistência desse trecho de condutor magenta que eu estou monitorando. E quem é esse I? A corrente que atravessa o fio. Mas ela é o mesmo valor aqui. Aqui ela é 1 ampere. E aqui, ela é o mesmo 1 ampere ou é 30 milhões de ampere? Tem que ser o mesmo, porque senão Por teria quê? acúmulo de corrente, de carga durante De o fio. carga, melhor dizendo, não É. é isso? E isso é proibido? Esse acúmulo? Por que tem que ser o mesmo? Acho que a carga se conserva, né? Não, mas uma Acumulando. coisa é ela se conservar, outra coisa é ela se acumular. Vamos lá. Se eu tenho um capacitor, aí eu tenho corrente aqui, sem violar nada da lei de conservação de carga elétrica. Eu não posso fazer se acumular carga nessa placa, cada vez vem mais prótons, se fosse o caso, ou melhor, sai mais elétrons. Isso está violando a conservação da carga? Não, não. Não, né? Eu estou só tirando de um lugar, levando para outro, tá? Então eu poderia sim acumular carga num certo trecho, poderia. Mas o que a gente vê em física 3, na maior parte das coisas de física 3? A gente só considera circuitos onde não ocorre esse acúmulo de carga. Ou seja, o tanto de carga que entra aqui por segundo, 1 ampere, a gente considera, só estuda a situação em que sai o mesmo 1 coulomb por segundo num outro trecho, numa outra seção reta, melhor dizendo. E não tem nada saindo aqui pela superfície lateral, né? A corrente só está fluindo dentro do fio, né? E tudo que chega, sai. Tudo que entra, sai. E aí, se é essa situação que a gente está estudando, que vai ser, tá? Eu só vou me restringir a essa, não haverá acúmulo de carga ou rarefação de carga dentro desse trecho do fio. O argumento é esse, tá? Não é porque tenha que sempre o que chega sair, não. E eu dei um exemplo aqui. Na placa de um capacitor, chega e não sai nada. Tá certo? Acompanharam ou não, pessoal? Tá certo, Assim. tá certo. Tá? Esse tipo de corrente em que o que chega também sai, o pessoal faz um abuso e chama isso de corrente estacionária, tá? Eu preferiria não chamar assim, tá? Mas é muito complicado, a gente está trabalhando em equipe, o livro chama assim. Então, vamos lá, a corrente estacionária para efeitos de física 3 é não só uma corrente que não varia no tempo, que é a palavra estacionária, é a única maneira que eu devia usar. Eu, Maurício, para mim, corrente estacionária, ou um campo estacionário, uma grandeza estacionária, é algo que não varia no tempo. E eu devia usar só isso. Só que aqui a gente está usando adicionalmente essa outra coisa, que é um outro conceito, que é, mesmo que ela não variasse no tempo, tivesse sempre chegando 1 ampere aqui no capacitor, na placa, se fosse um circuito com capacitor, ainda assim estaria havendo um acúmulo de carga, apesar da corrente ser estacionária, porque é sempre 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere, tá? Mas aqui está cada vez, em cada segundo, tendo mais 1 coulomb, porque está parando, está acumulando, tá?
Mas, voltando para o circuito sem capacitor aqui, tá? Só um circuito livre, entre aspas, sem capacitor. Então, tudo que entra, eu também vou exigir que saia. É essa situação que eu vou tratar. Um tipo de corrente assim, que é estacionária, e também tudo que entra num lado sai pelo outro, eu, Maurício, tenderia a chamar de corrente permanente. E eu tentaria usar uma palavrinha para ser diferente da outra estacionária, que nem em inglês o pessoal também usa. Em inglês o pessoal distingue entre stationary e steady, tá? É que, infelizmente, quando a maioria traduz steady para o português, eles traduzem também como estacionária, tá? Que nem o stationary. E aí acho que isso poderia causar uma certa confusão. Qual é a moral da história? Infelizmente, como é o nosso próprio livro foi traduzido assim, eu vou usar, quando eu falar a palavra estacionária, infelizmente, aplicada para corrente, vai significar não só que ela não varia no tempo, como também que tudo que entra sai. Tá bom? Ficou claro ou ficou confuso esse negócio? Querem perguntar alguma coisa? Ficou claro ou não, pessoal? Ficou assim, professor. Então agora eu continuo. Já que vocês perceberam lembraram dessa relação entre campo elétrico e DDP. Aqui, a rigor, teria que ser o módulo, né? E por que foi bom lembrar disso? Porque aqui nessa lei de Ohm vetorial local tem o campo elétrico. Já na lei onde eu quero chegar, que é a lei de Ohm escalar finita, que vocês estão mais acostumados, o que tem é DDP. Então seria bom eu dar um jeito nessa fórmula de, primeiro, isolar o E sozinho num lado, para depois integrar em DL. Concordam ou discordam? Para eu ter chance de, com isso, fazer aparecer, ao integrar, o V, que é um dos pedaços dessa lei de Ohm onde a gente quer chegar. Concordam ou discordam com a minha estratégia? Faz sentido, professor. Então, como é que eu isolo o E aqui nessa fórmula inicial? O que eu tenho que fazer para isolar o E? O senhor pode passar o sigma dividindo, mas vai acabar, vai acabar virando a Exatamente. resistividade, Vai né? virar o Rho. Opa. Estão acompanhando? Isso eu dividi por sigma, e como 1 sobre sigma é Rho, ficou isso. Concordo? Concordo. Agora eu faço o que alguém aí falou, integra. Seguindo o caminho da corrente, o fio. Ah, ele é fininho. Ah, mas integrar é o quê, Maurício? Qual é a curva que tu vai escolher? Porque essa integral aqui que tu tem que fazer é uma integral de linha. E eu vou responder para vocês. Olha, como o fio é fininho, é por isso que eu estou supondo que ele é fininho, vocês podem escolher o que vocês preferirem para caminho, contanto que saia de uma seção reta inicial e vá para a seção reta final. Quer esse vermelho? Pega. Ah, não quer o vermelho, quer um verde? Pega o verde também. Não deve variar muito. Estão acompanhando? Se escolhe o vermelho ou o verde. Estão acompanhando? Porque é fininho, né? Tá certo? Estão acompanhando? Simples. Então eu vou fazer isso. Ou seja, eu vou integrar um lado e o outro, que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro.
E para não ter dúvida nenhuma, eu vou tomar um módulo. Porque aí, no lado esquerdo, o que vai aparecer? V. Vocês querem ser mais claros? Vamos ser. É V entre duas seções retas do fio. É uma DDP indo de um ponto na seção reta A cursiva até um ponto na seção reta B cursivo. Concorda? E isso dá o VAB. Agora é que vem a coisa final. E de quebra, vocês vão ver que eu vou aprender nessa dedução, não só eu vou chegar aqui, como de quebra eu vou deduzir uma expressão para resistência em termos da geometria do trecho de condutor magenta, roxo, lilás, tá? Como? Da seguinte maneira. Para que eu consiga ter chance de chegar aqui, eu tenho que fazer aparecer I, a intensidade de corrente. E por enquanto, o que eu tenho? Eu tenho é J. Então, vocês têm que me lembrar qual é a relação entre I e J. Vocês sabem? A gente não viu na aula passada? E é a integral de J dA, né? Isso, né? I é integral de J dA na alguma superfície. Então, Cis, vamos dar um jeito de ver se isso aparece por aí. Então, eu não precisava, tá? Mas eu vou supor que o Rho não depende, não varia ao longo do fio. A resistividade é a mesma aqui na esquerda, no meio ou na direita. Então, eu vou tirar esse Rho para fora da integral. Concordam ou discordam? Concordo. Justo. Então, Rho. E cá para nós, o Rho é um número positivo. Então, esse módulo aqui, o módulo do produto é o produto dos módulos, né? Mas como o Rho é positivo, eu vou deixar só Rho. A única coisa que agora sobrou para integrar é J escalar dl. Mas aí o que eu vou fazer? O que vocês me sugerem fazer? Eu estou chegando lá quase, tá? Mas ainda não está direitinho, né? Então eu tenho que voltar para a figura, isso aqui é J, o que eu quero é I, e rezar que sobre um escalar ali. E vamos ver, vamos voltar para a figura. Eu teria que integrar numa área, isso aqui ficou faltando, é claro, a seta de vetor, né? Então vamos voltar para cá, vamos dar um zoom. Não, tudo bem, vamos lá. Como eu peguei uma situação muito simples, eu supus, né, que a seção reta desse fio cilíndrico, ela é a mesma em tudo que é lugar, né? O fio ele não está ficando mais fino ou mais grosso. No desenho que eu fiz de início, até ia ser, tá? Dá para argumentar baseado nesse aqui. Ele é mais grosso aqui, tem uma área maior, aqui ele é mais fino. Mas eu não quis complicar, o livro não faz também, Física 3, então não vamos complicar. Então, a área de seção reta é a mesma em qualquer ponto dessa curva onde eu estou integrando, a curva vermelha, por exemplo. Então, vê se vocês concordam com eu fazer isso aqui. Tá, por um lado. Por outro lado, diz para mim, J é esse vetor lilás, né? É a densidade corrente que está da esquerda para a direita na horizontal, essencialmente. E o dl é esse vetor de deslocamento infinitesimal ao longo do qual estou fazendo a integral. Eles têm ou não têm a mesma direção e sentido? Tem. Então, se eu escrever isso aqui, vocês vão chiar ou aceitam?
JDL. O produto escalar em dois vetores que tem a mesma direção e sentido é o módulo, é o produto dos módulos. Tá certo eu fazer isso? Tá Concorda? sim, Acho que tá ok. que o cosseno é 1. Exato, cosseno de 0 é Zero. 1, né? A última coisinha. O que é a corrente? Qual é a relação da corrente, da intensidade de corrente, melhor dizendo, e o módulo da densidade de corrente? Esse J aqui, volta para a figura. Esse J, no caso geral, é o que alguém aí chamou atenção. Isso é que é a verdade suprema. Só que no caso que eu tenho uma corrente passando de maneira uniforme através de áreas que são todas iguais ao longo da corrente, então eu pergunto, o J aqui, eu não posso dizer que é simplesmente a corrente toda que está passando dividido pela área. E mais aqui para a direita, não é a mesma corrente dividido pela área? Mesma área. Ou seja, o que eu estou querendo que vocês aceitem, e eu estou perguntando e ao mesmo tempo sugerindo, é que esse J possa ser escrito como I sobre A. Estou perguntando se vocês aceitam ou não. Devido a esse caso muito simples, é como se o J fosse o mesmo em toda dentro do fio ao longo de todo ele, né? E como ele é bem fininho, essa área, né? É pequenininha, J vezes A é a corrente que passa em cada seção reta. É isso que eu estou querendo que vocês aceitem. Tá legal essa próxima passagem aqui? Tá sim. Acho que agora quase matou já, né? E agora praticamente eu matei, né? Por quê? Praticamente eu matei, porque olha só, o I, como eu falei, o que entra numa seção reta tem que sair na seção reta do lado infinitamente próxima. Tem que sair. Por quê? Porque se não sair, acumula carga. E eu não quero tratar de um caso em que eu tenha um circuito onde está havendo variação da densidade de carga ao longo dele. Então, não é esse caso, tá? Esse é um caso um pouquinho mais complicado. Pode até acontecer, num capacitor acontece, mas não é esse caso que eu estou tratando, tá? Então, o I é o mesmo em cada uma dessas seções retas. Eu posso, portanto, passar esse I para fora ou não da integral? Posso ou não posso? Pode. Isso vai me levar, então, a ρI vezes a integral de dl sobre A. Mas agora eu também pergunto, e a área de seção reta, eu posso ou não posso passar para fora? Pode também. Porque eu peguei esse caso simples, né? Se fosse esse aqui, cuidado, não poderia, né? Eu teria que deixar a área dentro da integral, concorda? Porque seria grosso aqui e fino aqui. Mas eu estou pegando o caso que o próprio livro faz, então é sempre a mesma área de seção reta. Então eu posso também passar para fora. E aí acabou. Rho L sobre A I. Porque só sobrou a integral de dl ao longo do trecho de fio que eu estou considerando, que eu supus que tinha comprimento L. Então acabou e eu cheguei nisso. Ou seja, insert page after. Onde eu cheguei? Que a DDP entre duas seções do meu fio cilíndrico
ela é igual, ela é proporcional à corrente que passa nele. E a constante de proporcionalidade, para ficar de acordo com a lei de Ohm, que vocês estão carecas de saber, eu chamarei de resistência do trecho de fio entre A e B. E é isso. Esse é o resultado final, onde esse RAB, conforme prometido, eu deduzi no meio do caminho que ele, na verdade, pode ser, então, calculado para esse trecho de circuito como sendo o quê? A resistividade do condutor ôhmico vezes o comprimento dele dividido pela área da sua seção reta, né? Eu não só cheguei à lei de Ohm escalar finita, que vocês devem estar careca de saber, como agora, de quebra, eu também obtive uma expressão para resistência desse trecho finito de fio condutor. Beleza? Bom, é isso. A rigor, acabar esse capítulo, eu teria que falar de FEM. Realmente já... eu vou deixar isso para a próxima aula. Eu teria que falar de FEM e teria que falar de considerações de energia num circuito, tá? A próxima aula, pelo programa, ela seria já uma aula de força magnética, tá? Como na prova, que vai ser sábado, né, a P1, esse tópico não entra ainda, né, na P1, eu vou mudar um pouquinho o programa, tá, pessoal? E vou continuar falando desse capítulo de FEM, e em particular falar esses dois últimos tópicos, que é sobre a FEM propriamente e as considerações de energia, efeito Joule, né? Tá. E vou tomar isso na próxima aula e provavelmente nem vou entrar no que seria o capítulo, se eu me lembro direito, 27, até porque ele não cai na P1, tá? Mas é isso. Querem fazer perguntas ou não? Oficialmente eu vou parar por aqui. Valeu, Gabriela. Até a próxima. Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Enquanto isso, eu vou suspender a gravação, tá?